Pode sentar, pessoal. Boa noite, meu amigo e minha amiga. Hoje é domingo, dia 3 de agosto. O tema de hoje é decidindo buscar a Deus de todo o coração. Você sabia que nós temos que ter este propósito dentro de nós, de buscar a Deus de todo o nosso coração? Como é que nós buscamos a Deus de todo o coração, pastor? É quando nós usamos a nossa força para estar diante de Deus. É através da leitura, é através do jejum, é através dos serviços. Você precisa ter este momento com Deus, porque se você não alimentar o seu ser espiritual, você não vai conseguir suportar os problemas, você não vai conseguir suportar as pressões da vida. A Bíblia diz assim, lá no 2 Crônica 19. 2 Crônica 19 diz assim, ó. Josafá decidiu buscar a Deus. Ele decidiu ter um relacionamento com Deus. Ele decidiu viver uma vida com Deus. É o que nós temos feito. Decidir ter uma vida com Deus. Decidir ter um relacionamento com Deus. E se você não tiver isso dentro de você, você não vai progredir, porque o progresso depende de você ter um relacionamento com Deus. A Bíblia diz assim, ó: o profeta Jeú repreende Josafá. Número 1, Josafá, rei de Judá, voltou em paz para casa em Jerusalém. Josafá estava voltando de uma guerra. Amém? Amém. Josafá estava voltando de uma guerra, aonde a Bíblia diz que o rei de Israel, ele o quê? Ele se disfarçou para poder ir à guerra. Ele deu as vestes reais para Josafá e colocou umas vestes normais de soldado. Foi ali que Deus manifestou o poder dele em Josafá. Através de quê? Josafá teve que fazer o quê? Ele deu um grito. Você tem que muitas das vezes dar um grito diante de Deus. Às vezes a sua alma está gritando dentro de você. Ela está gritando porque existe um vazio, existe um espremer. Ela está sendo espremida pelas emoções, pelos sentimentos, pelas dúvidas, pelo medo. E se você não dá um grito de dependência, você vai se tornar escravo dos sentimentos. A nossa história, por que o Brasil é independente? Porque Pedro Álvares deu o quê? O grito. Independência ou morte. Ou você tem uma vida independente, ou você vai viver uma vida de morte. Como assim, pastor? Uma vida escravizada com as emoções, com os sentimentos. A sua alma vai ficar escravizada com o sentimento de ansiedade, de medo, de pânico,
de estresse. Quem confia em Deus anda seguro. Por que muitas das vezes você não está seguro? Porque você não está buscando a Deus de todo o seu coração. Você só está vindo à igreja. Vir à igreja não muda nada. O que muda é a forma que eu venho. É a forma que eu venho. Você vê o altar. Eu decidi no meu coração que ia mexer. Então eu tive que tomar uma decisão. Mas como que mexeria no altar? Como que eu ia fazer? Então eu perguntei ao arquiteto do mundo. O que eu deveria fazer? Como que eu deveria fazer? Me dá uma luz, me dá uma direção. E ele me deu uma direção. Neemias conseguiu fazer as muralhas de Jerusalém com as pedras queimadas. Nós conseguimos fazer a base do altar com uma cerâmica que sobrou. E foi feito, meu amigo. E Deus deu sabedoria. Às vezes não é a qualidade do material, é a forma que ele é aplicado. Talvez você não tenha qualidade para ninguém, não tem importância para ninguém, mas para Deus tem. Você é valioso para Deus. Se você soubesse o valor que você tem para Deus, quem sabe qual é o valor que você tem para Deus? Quem não sabe? Você sabe qual é o valor que você tem para Deus? A morte de Jesus. Você é tão valioso que ele preferiu matar o seu próprio filho amado por você. A Bíblia diz que quando Eva e Adão pecaram, o mundo espiritual fez o quê? Fechou. Tanto é que você não vê mais o mundo espiritual com os olhos físicos. Mas quando Jesus ele morreu na cruz, o véu se rasgou. Você não precisa de sangue de bode para ser perdoado dos seus pecados. Se você acreditar no seu coração que Deus te perdoou, já está perdoado. Mas isso precisa ser o quê? Confessado. Você tem que usar os seus 5 sentidos para expressar isto para Deus. Isso é buscar a Deus de todo o coração. É quando eu uso os meus 5 sentidos. Eu choro, eu tranco a mão dizendo: Senhor, eu quero mudar, eu não quero mais viver assim. Eu bato o pé, eu dobro o joelho, eu grito. E Deus, ele te assiste. A Bíblia diz que tinha uma cidade chamada Nínive. É uma grande metrópole, uma grande cidade. Só que aquele povo era um povo que matava profeta. Era um povo ruim. Era um povo maligno. Nínive. A Bíblia diz que Deus decidiu destruir Nínive. Mas antes de Deus destruir, ele sempre manda a palavra dele primeiro. A palavra dele vai primeiro. Porque Deus ele já viu a destruição. Quando Deus ele te chama, pessoal, é porque ele já viu alguma coisa. E às vezes as pessoas, pastora Rose, ignoram. As pessoas se endurecem. Eu lembro de uma moça que a pastora Rose tentou ajudar os seus filhos. Só que ela o quê? Endureceu. Meses depois, ela perdeu os seus 2 filhos. Por causa da ignorância. Perdeu, não tem como voltar mais. Meninos novos, bonitos, que hoje já não existe mais. Por causa da ignorância de uma mãe. Então Nínive
estava decretado, Deus falou que ia adverti-la em 40 dias, destruir ela. Quando acabasse os 40 dias, Nínive seria destruída. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem para Daniel e a Nínive pregar a palavra de Deus. Amém? Quem foi lá? Jonas. E Jonas fez o quê? Meteu o pé. Vou nada, ele mata. Ele mata profeta. Eu não vou lá. Ele pegou um navio e foi embora. A Bíblia diz que Jonas, ele acabou causando um transtorno para aquele pessoal do navio. Deus começou a bombardear o navio com ondas terríveis. Por causa de quem? Às vezes, por causa da sua indecisão, Deus começa a bombardear a sua vizinhança. Começa a bombardear a sua casa. Porque você está indeciso. Você está indeciso. Começa a tribulação chegar na tua casa. A tempestade chegar na tua casa. Mas a Bíblia diz que quando ele fugiu, ele falou o quê? Eu sou o problema. O erro está em mim. Se vocês me jogarem no mar, acaba o problema. Se você não jogar isso que está dentro de você no mar do esquecimento, não vai acabar o problema. Se você guarda isso dentro de você, mágoa, ressentimento, ódio, dúvida, insegurança, ansiedade e tudo de sorte, de ruindade, o problema não vai acabar. O mar vai ficando cada vez mais agitado. Então, para isso tem que o quê? Confessar. É por isso que eu estou com um pano de saco. A Bíblia diz que Jonas confessou e ele foi jogado. Tudo era um plano de Deus. Jonas fugir era um plano. Jonas cair dentro da boca do grande peixe era um plano. E quando Jonas orou, Jonas fez o quê? Orou de todo o coração dentro do grande peixe. A Bíblia diz que Deus deu uma ordem ao grande peixe, que cuspisse Jonas aonde? Em Nínive. E quem foi que viu o peixe cuspindo Jonas? Os ninivitas. A Bíblia diz que Jonas já chegou pregando. Jonas pregou para eles a palavra de arrependimento. Jonas sabia que Deus ia salvar aquele povo. Ele já tinha essa percepção. Mas Jonas queria que o povo o quê? Morresse. Porque eles matavam profeta. E se eu não me engano, eles acabaram matando o pai de quem? A família de Jonas, o pai de Jonas, que era também profeta. Amém? Então, quando os ninivitas ouviram a palavra de arrependimento, imediatamente eles fizeram o quê? Colocaram o pano de saco e se arrependeram. E ali a palavra de Jonas chegou até o grande rei e também se arrependeu, e Deus perdoou quem? A grande cidade de Nínive. A Bíblia diz que Deus viu a maneira que eles se arrependeram. Deus, ele te observa. Ele está vendo se você busca ele de todo o coração. Gente, cadê a água? Ele está vendo se você busca ele de todo o coração. Ele está vendo se você lê a Bíblia com todo o coração. Ele está vendo se você participa da reunião de todo o coração. Ou só por estar.
E Deus, então, diz assim no versículo 2 de Samuel, 2 Crônicas 19:2. O vidente Jeú, filho de Anani, saiu ao encontro de Josafá. Amém? Amém. E lhe disse: será que você devia ajudar o perverso e amar aquele que odeia o Senhor teu Deus? Isso é uma pergunta que o vidente falou. O vidente era aqueles que adivinhava, né? Mas ele também, Deus o usava. Mas hoje não funciona isso não, tá, pessoal? Se você vir com adivinhação para cá, eu vou te amarrar. Hoje nós usamos a palavra de Deus para poder entender as coisas. Ah, mas eu tô tendo uma adivinhação. Não funciona. Não é assim que funciona mais. Acabou isso. Porque Deus, ele já deu o quê? A palavra dele para você ter entendimento. Aí diz assim, ó, no versículo 3, 2 ainda, né? Final 2 ainda. Por isso a ira do Senhor caiu sobre você. No entanto, boas coisas foram encontradas em você, porque tirou os postes da deusa Aserá da terra e pôs no seu coração o propósito de o quê? De buscar a Deus. Você vê, Deus o advertiu através do adivinho, né? Mas ele tinha algo bom, que ele tirou aquelas coisas que estavam no altar de Deus. Ele destruiu os altares que eram dos outros deuses. E como que hoje nós destruímos os altares dos outros deuses? Você sabe qual são o nome dos deuses? A dúvida, a ansiedade é um deus, o medo é um deus, o ódio é um deus, o desejo por coisas erradas é um deus. Tudo isso. A insônia é um deus, a dúvida é um deus, que você tem que tirar da onde? Do seu coração. Hoje você não vai. Que dia que você montou um altar em algum monte aí desse daí para adorar algum deus estranho? Hoje é diferente. Hoje as pessoas, elas adoram os sentimentos. Como é que eu adoro os sentimentos, pastor? Quando você vive ele. Nós temos que ler e praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. O que é viver? Deus, ele está nos ensinando que nós temos que nos arrepender de tais coisas. Então, Josafá, ele propôs, e Deus, ele está te convidando nessa noite para se propor a buscar a Deus de todo o coração com jejum e pano de saco, para que Deus possa limpar você. É por isso que os milagres muitas das vezes não acontecem, porque nós precisamos confessar os nossos pecados, as nossas falhas, as nossas ignorâncias. Muitas das vezes a gente tem feito porque estamos no piloto automático. Nós já não estamos mais fazendo com aquele amor, com aquela gana de agradar a Deus. Está tudo no piloto automático. Eu já sei que tem que fazer reunião, então eu vou lá e faço. Eu já sei que tem que ir para a igreja, então eu vou lá e... é muito chato ficar em casa hoje. Eu vou para a igreja. Não, você tem que vir buscar a Deus de todo o coração. Você tem que botar um propósito. Quando você vir à igreja, você tem que ter um propósito. Eu venho à igreja segunda-feira para Deus abençoar a minha vida financeira.
Eu venho às terça-feira para Deus abençoar os meus filhos. Eu venho às quarta-feira para Deus me batizar com o Espírito Santo. Eu venho à quinta-feira para Deus cuidar da minha família. Eu venho às sexta-feira para Deus abençoar a minha vida sentimental. E eu venho aos sábados para me conectar com a palavra. E eu venho aos domingos para agradecer a Deus e me preparar para uma nova semana. Você vê, segunda-feira você não tem vindo mais. É a vida financeira. E tá uma maravilha, não tá? Não tá faltando nada, pastor. Tô andando no dinheiro. O dinheiro não é problema. Como é que vai ter se você não está buscando? E a vida sentimental tá uma maravilha, pastor. Eu tô amando e sendo amada. E amado. Não tá. Por quê? Porque não tá buscando. Se Deus ele colocou uma reunião para cada área da tua vida, é justamente porque Ele sabe o que você precisa. A ansiedade faz o quê? Faz você roer unha, faz você ficar trêmulo, faz você ficar descontrolado, faz você ficar agitado. O medo faz você o quê? Se esconder. A dúvida faz você o quê? Duvidar. Não acredita em nada. O homem de Deus fala, vai que vai dar tudo certo. Será que vai mesmo? Eu acho que não vai dar certo, não. Ela tem mais certeza da dúvida do que da certeza da palavra do homem de Deus. Mesmo ele falando, não precisa você usar a fé, não. Eu uso por você. Mas será mesmo que vai dar certo? Por quê? Porque está cheio de dúvida, cheio de incerteza. E uma vez ela tinha que estar cheio de quem? Do Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, você tem certeza que Deus vai te abençoar. Não importa o tempo. Deus não prometeu para você que teria um tempo. Deus ele falou para Abraão, em um ano eu vou te abençoar, mas ele não falou o dia do ano. Deus nunca vai falar para você o dia. Ele fala que vai te abençoar. Ele fala que vai te exaltar. Mas você tem que perseverar. Eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Eu vou buscar durante 3 meses. Não tem limite de busca. Enquanto você não é batizado com o Espírito Santo, você está buscando quem? E quando é batizado com ele, o que acontece? Continua buscando. Porque o Espírito Santo, minha amiga, meu amigo, ele é assim, ó. Oi, desculpa. Tá vendo? Vou te ensinar aqui como é que funciona. Você vazia de Deus, vazia das coisas de Deus, mas cheio de dúvida e cheio de medo. A pessoa cheia do Espírito Santo, cheio de certeza, tem certeza que ainda que demore 1 ano, 2 anos, vai acontecer o milagre. Eu vazio, eu começo a buscar. Deus ele vai começando a o quê? A encher. Aí vou buscando, ele vai enchendo, vou buscando. Mesmo quando eu estou transbordando, eu tenho que parar, não é? Não importa se transborda. O importante é que você não pode. É por isso que ele dá para você o pão nosso de cada dia. Porque se ele te dá tudo de uma vez, você não vai buscar ele. Você leu daquela vez quando o povo estava no deserto e Deus mandou o maná? Deus falou o que para ele? Não guarde. No dia seguinte eu vou mandar porque Deus queria que o povo dependesse dele. Porque tem uma reunião para cada dia da semana. Porque Deus quer que você dependa dele.
Se você vir só 2 vezes na semana, Deus vai abençoar aquelas 2 áreas da tua semana. Não vai abençoar as outras, meu amigo. Claro, exceção para quem trabalha, mas se eu tenho condição de buscar, eu vou o quê? Quanto mais eu buscar, mais eu vou me encher de Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouvir a palavra de Deus, mais eu vou me encher de certeza. Porque é difícil às vezes você ler a Bíblia em casa. Isso aí é porque é tanta coisa para fazer, mas quando você está dentro da igreja não tem jeito. Você vai ser obrigado a ouvir, mesmo não querendo. Você pode até ver o Halley, o cometa Halley passando, mas a palavra você vai estar ouvindo. Você vai ver, porque a nossa igreja tem o céu aberto, né? Uma parte aqui é aberta, né? Já para as bênçãos cair, né? Sobre nós, não é? Não, é que a gente ainda não botou as telhas. Amém? Então, você precisa se encher de Deus. Para se encher, você tem que buscá-lo de todo o coração. Aí ele diz aí, ó, versículo 4. Josafá morou em Jerusalém. Ele tornou a passar pelo povo desde Beceba até a região montanhosa de Efraim, e fez com que o povo voltasse ao Senhor Deus dos seus pais. O povo estava seguindo outros deuses. Então Josafá fez o povo voltar a buscar a Deus. Nós precisamos buscar a Deus. Às vezes, erros antigos têm nos impedido de nos firmar com Deus. Então é preciso que nós venhamos tirar de dentro de nós isso. A Bíblia diz que os altares que nós construímos dentro de nós têm que ser quebrados. É o altar da resistência, é o altar da arrogância, é o altar do medo, da dúvida, da insegurança, da ansiedade. Tudo aquilo que te faz mal é um altar que você construiu dentro de você. É o altar do interesse. Então você precisa se libertar disto, buscando a Deus de todo o coração. A partir de domingo não, a partir de hoje nós vamos nos humilhar diante de Deus. Eu já vou terminar já o discurso já. A pastora Rose, ela vai entrar em oração de humilhação, para que Deus ele possa nos perdoar. Se você quiser vir aqui subir no altar, dobrar o seu joelho aqui no altar, eu não vejo problema nenhum. Se humilhar, pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Pecado muitas das vezes que ninguém sabe, pessoal. Confessa a Deus. Fala para Deus, Deus, tira isso de mim. Eu não quero mais viver assim, eu não quero mais praticar isso, eu não quero mais ser assim, eu quero te agradar, eu não quero mais ter raiva dentro de mim, eu não quero ter mais mágoa dentro de mim, isso está me machucando, isso está me ferindo. Eu quero que o Senhor tire isso de mim. E Ele vai tirar de dentro de você, através da sua fé. Amém? A fé, ela tem um poder muito grande de nos libertar. Aí, para finalizar, diz assim, ó. 20. É aí mesmo. 20. É aí mesmo. Só virar uma folha. Lê para mim. 20 todo. Segunda Crônicas 20. Todo. 20. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Então, ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros, crede nos seus profetas, e prosperarás. Amém? Olha para mim.
Na manhã seguinte... Amanhã seguinte é que dia? Amanhã. Levantaram cedo e foram para o deserto. Muitas das vezes a resposta está no deserto. Qual é o deserto? O deserto não é o deserto areado não, pessoal. O deserto é um momento de humilhação, é um momento de renúncia, é um momento de entrega. Isso é um deserto. De Tecoa. Ao sair Josafá, se pôs em pé e disse: escuta, povo de Judá, moradores de Jerusalém, crer no Senhor, seu Deus, e vocês ficarão seguros. Você não vai ter medo mais de perder. Você não vai ter medo de ser abandonado. Você não vai ter medo de ser rejeitado, rejeitada. Porque você está o quê? Seguro. Eu não vou ser abandonado. Eu vou ser feliz. Eu vou ser amado porque eu estou seguro. Aí ele diz: crer nos seus... Olha só onde está a prosperidade, pessoal. Olha para mim. A prosperidade está na boca do profeta. Mas e se eu não venho no dia da prosperidade? Como é que o profeta vai delegar para você prosperidade? Como é que o profeta vai delegar? Crer nos profetas do Senhor e vocês serão bem sucedidos ou prosperarão. Não é isso que está aí? Ou prosperarão, ser bem sucedido. Você quer prosperar em quê? Você quer ser bem sucedido em quê? Pastor, eu quero ser bem sucedido na minha vida com Deus. Pastor, eu quero ser bem sucedido na minha vida sentimental. Pastor, eu quero ser bem sucedido na minha vida financeira. Porque eu não aguento mais ver o 3 em 1 com tanta carência e eu não poder ajudar. Mas você tem que crer. Se eu rejeito a bênção de Deus, eu não tenho o direito de tomar posse dela. Então, para cada dia da semana existe um tema para a sua vida, uma importância para a sua vida. Deus, ele é muito perfeito, pessoal. Deus, ele é muito perfeito no que ele faz. Ele cria uma base muito bem sólida. E agora nós vamos nos humilhar diante do nosso Deus para pedir perdão a Ele. A partir de domingo você vai trazer um pano de saco. Você vai trazer às quarta-feira um pano de saco para se humilhar. A Bíblia diz que o rei de Nínive, ele se humilhou. Você não vai se humilhar somente na igreja. Você vai se humilhar na sua casa, quando você estiver em oração, pedindo perdão a Deus. E esse pedido de perdão não pode ser nada religioso, pessoal. Isso tem que ser algo constante. Eu estou na mesa jantando, eu estou pedindo perdão a Deus. Eu estou sentado na sala com a família vendo um filme, eu estou pedindo perdão a Deus. Eu estou no banheiro tomando banho, eu estou pedindo perdão a Deus. Eu estou fazendo alguma missão para o 3 em 1, eu estou pedindo perdão a Deus. Isso tem que ser constante, pessoal. Deus, ele tem que ver em você e em mim uma constância. Não adianta só eu querer ser cheio do Espírito Santo hoje. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Amém? Então até aqui o Espírito Santo me usou. A pastora Rose vai dar prosseguimento com arrependimento.